No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos nesta sexta-feira, 22 de novembro de 2024. Deus abençoe você que acompanha pelo YouTube o nosso Minuto da Unicidade, você que acompanha pelo WhatsApp, receber um áudio. É sempre bom ter você por aqui, refletir sobre a palavra, essa mensagem gloriosa, tá certo? Que Deus nos abençoe com a sua graça, com a sua misericórdia. Você que acompanha pela Rádio Betel, aliás, você que acompanha no YouTube, não esqueça de logo mais acompanhar o nosso programa na Rádio Betel, 98,7 UFM lá no Rio, para a região da Barra, Recreio, Jacarepaguá, mas também online pelo radiobetel98fm.com.br ou pelo aplicativo. Você pode baixar na sua loja de aplicativos o aplicativo da Rádio Betel do Rio. Tá bom? O aplicativo é legal porque você clica nele, automaticamente já ouve a rádio. Muito interessante. Eu gostei do aplicativo, muito fácil, não tem muitas coisas para entrar, para acessar, não. Para quem gosta de praticidade, quer ouvir a rádio, baixou o aplicativo, clicou lá, ele já começa a tocar e você regula o volume do seu celular e pronto, você vai nos ouvindo, pode minimizar, ler alguma coisa enquanto ouve a nossa programação, enfim, muito fácil, simples, muito prático. Programa Nossa Voz, todos os dias, às 19h45, logo após o programa Oeste Sem Filtro, um programa jornalístico que é transmitido pela Rádio Betel FM. Logo na sequência, o programa Nossa Voz, com a exceção da quarta-feira. As quartas não tem, porque tem a transmissão do culto da comunidade evangélica Betel. Por essa razão, não apresentamos o programa às quartas. Vamos lá. Você sabia que perdoar pecados é um atributo exclusivo de Jeová? Só Yahvé pode perdoar pecados. É o que diz as Escrituras. Ouça: sou eu mesmo aquele que apaga tuas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais dos teus pecados. Isaías capítulo 43, verso 25. Ouça o que diz Jeová no Antigo Testamento. Sou eu mesmo aquele que apaga tuas transgressões por amor de mim. Por amor de mim. Não tem mais ninguém lá para poder falar por amor de fulano, eu juro por não sei o que. Não, por amor de mim. E que não se lembra mais dos teus erros e pecados, diz essa tradução aqui da King James, mas tá, eu vou ler aqui a versão normal, aí a Almeida Corrigida, fiel, diz assim, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Então Jeová está falando, só eu mesmo sou aquele que perdoa. O Senhor usou Jeremias para falar também a mesma coisa. Leia lá Jeremias, anota aí, 31, verso 34, diz assim: ninguém mais terá necessidade de orientar o seu próximo, nem o seu irmão, pregando, eis que precisas conhecer quem é Yahvé, o Senhor. Porquanto serei conhecido no interior de cada pessoa, desde os mais jovens até os idosos, dos mais pobres aos mais ricos, garante o Senhor, porque eu mesmo lhes perdoarei a malignidade e não me permitirei recordar mais dos teus pecados. Então, aqui Jeová está falando, eu mesmo é que vou perdoar os teus pecados, não vou mais nem lembrar deles. Aqui está falando, claro, futuro, está aqui mas é um atributo, uma questão que pertence somente a Yahvé, somente ao Senhor. Isso era um consenso dentro do judaísmo, dentro da religião judaica, porque essa questão de pecados no mundo espiritual, uma questão exclusiva do Eterno, do Soberano. Só que o Senhor Jesus foi, adivinha, você, criticado, censurado. Não vou dizer censurado porque não calaram ele, mas ele foi, como é que eu posso dizer, julgado por algo que ele fez, e eu vou ler o texto para você,
com relação a um perdão que ele deu a uma pessoa. Ele perdoou uma pessoa, e aí os doutores da lei, os escribas, aqueles caras que conheciam esses textos e outros que eu acabei de ler para você, eles conheciam tudo isso. Vou lançar os teus pecados, perdoa, lança os teus pecados no fundo do mar. Os escribas eram aqueles caras que anotavam tudo, eram os copistas, aqueles que conheciam as escrituras, que guardavam as escrituras, trabalhavam escrevendo, fazendo cópias, os copistas, aquela coisa toda. E esses homens conheciam bem os profetas, a Torá, a lei. Então, eles se escandalizaram do Senhor Jesus, porque aconteceu algo nessa área aí. Entraram, né, eles viram que Jesus estava entrando numa seara, que eles falaram assim: opa, peraí, o que esse homem está fazendo? Isso aqui tá fora. Vou ler para você. Marcos capítulo 2. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciavam-lhes a palavra. É uma passagem muito conhecida, né? Vamos lá, verso 3. E vieram ter com ele conduzido um paralítico trazido por 4. Conhece essa passagem, não conhece? Pois é. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Você conhece essa passagem, né? Muito bem. E Jesus, verso 5, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Veja o que Jesus fez. Perdoado. Eu estou perdoando você agora dos teus pecados. Veja que ele não curou o paralítico, não. Nem perguntou se o paralítico queria ser curado, nem nada. Eles, sabendo que lá estavam, né, os profetas, os escribas, aqueles caras, né, bem religiosos, conhecedores, né, conheciam bem as escrituras, ele quis deixar uma mensagem para aqueles homens, que, olha a atitude deles, verso 6, Marcos 2, 6, estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo, esse é um ponto que você precisa entender, eles não falaram, eles ficaram, todo mundo, todos os escribas, falando consigo mesmo, arrazoando, pensando, refletindo. Por que, verso 7, diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Por quê? Porque eles conheciam esses textos que eu li inicialmente aqui de Isaías, Jeremias, Salmos e muitos outros. Por que ele está fazendo isso? Ele está fazendo algo que não lhe compete. O cara está aí todo entrevado na maca, descendo pelo telhado, tudo bem. Se Jesus curasse esse camarada ali, como ele fez com vários, né? Sem fazer isso, não teríamos esse detalhe importante. Outra coisa importante que eu queria falar para você aqui nesse texto, e eu falo sobre isso no livro que eu escrevi, essa é uma das provas de um dos atributos exclusivos de Deus, o quê? A onisciência. Não somente a onisciência, como também a onipresença do Senhor Jesus, porque ninguém falou nada para Jesus que os caras estavam pensando isso. Né? Ele estava dentro da mente dos homens, vendo o que eles estavam pensando. E aí, quando isso aí, somente Deus faz isso. Quem é que está dentro da cabeça do outro, sabendo o que o outro está pensando em fazer ou dizendo consigo mesmo? E Jesus, verso 7, olha só. E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Onde Jesus estava? Lá dentro do coração deles. Não foi, uma vez eu falando sobre isso com uma pessoa, não, porque Deus revelou a Jesus ali essas coisas, né? Um próprio irmão unicista, amigo, não, porque o Espírito Santo revelava a ele era um homem comum, então o Espírito Santo revela, não. E Jesus, ele conhecendo em seu espírito, ele mesmo, dentro, ele conhecia, que assim estavam pensando. Ninguém diz Deus, o Pai falou para Jesus que estavam pensando isso, o Espírito Santo falou para Jesus que eles estavam pensando, não. Ele e Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que
arrazoai sobre essas coisas em vossos corações. Marcos 2, verso 9. Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe, levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem, não Filho de Deus, Filho do Homem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito, vai para a tua casa. E levantou-se e tomando logo o leito, saiu em pressa de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo, nunca vimos tal coisa. Você já viu várias pessoas pregando lindos sermões maravilhosos, 4 homens levaram, são amigos levam mesmo, então, tem vários sermões lindos sobre essa passagem, realmente já ouvi cada pregação maravilhosa, mas será que alguém atentou para as riquezas muito mais profundas desse texto, do que simplesmente a cura de um coxo, de mais um dos milhares de coxos que o Senhor Jesus curou? Aí a gente se destaca no milagre, a gente foca naqueles que fizeram a coisa acontecer, abrir o buraco no telhado, o esforço e tal, a fé deles e tal, e Jesus vendo a fé dos caras, não a fé do paralítico, enfim, a fé das pessoas que ajudaram. Você já parou para pensar que esse texto ele é muito mais rico de informação, muito mais precioso, houve um ensinamento muito mais abrangente que Jesus quis deixar para aqueles que estavam ali e a nós que estamos aqui lendo hoje, tendo a oportunidade e a graça e a misericórdia de Deus de refletir sobre esse texto, analisar e pensar. Nesse texto você vê ali os atributos de Deus. Você vê a onipresença, a onisciência e também a onipotência, porque o cara todo entrevado, impossibilitado de se locomover, um milagre, creio eu que jamais visto em nossos tempos, coisa semelhante a alguém levantar, saltar e as pessoas ficarem assim realmente boquiabertos com o que Deus fez. Mas a pergunta deles, os pensamentos deles é por que ele está blasfemando? Isso era uma blasfêmia. Isso é uma blasfêmia. Verso 7, por que esse diz assim, blasfêmia? Quem pode perdoar pecado senão Deus? Pronto, você não pode fazer isso. Você não tem condições. E ele mostrou com essa prova miraculosa, curando aquele homem, que ele não só era, como é, e como pode fazer tudo, tanto perdoar pecados quanto curar. Por isso eu digo a você que talvez esteja aí triste, cometeu uma falha, cometeu um pecado, Deus pode perdoar pecado. Cristo que eu sirvo segundo o apóstolo Paulo diz, e aí é o foco do nosso ensinamento de hoje, Deus sobre todos. Sabe o que ele diz para Tito? Leia aí Tito 2, 13 e 14, olha, estamos aguardando a bendita manifestação da glória do nosso grande Deus. Ele não é só Deus, ele é grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que deu a si mesmo por nós, para nos perdoar, para nos remir, nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, Que maravilha, é sempre bom refletir sobre essas coisas. Nós estamos aqui provando que Jesus é Deus, e Deus, ele é único. Talvez você esteja falando, mas você não está falando novidade nenhuma, eu sei que ele é Deus, mas há um só Deus, Como diz Tiago, capítulo 2, Lembra lá, Tiago 2, 19? Eu leio para você. Tu crês que há um só Deus? Tu crê que há um só Deus? Fazes bem, até os demônios creem e estremecem. Tu crê que há um só Deus? Aqui ele não está perguntando, a pergunta de retórica aqui é, você crê que Deus é trino? Você crê que há um trino Deus? Que Deus é triuno? Você crê que Deus é 3 em 1? Não tem nada de 3 em 1, de trino, de triuno. Você crê que há um só Deus? Até os demônios creem e estremecem. Vamos consultar um outro apóstolo para a gente terminar. Um apóstolo, um dos 12. Inclusive ele é taxado de incrédulo, Em algumas pregações, algumas mensagens, ridicularizado, de incrédulo. Diz aqui o texto, E 8 dias depois estavam outra vez os discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus estando as portas fechadas
E apresentou-se no meio e disse: Pai seja convosco. Disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e ponha no meu lado, e não sejais incrédulos, mas crente. E o que disse Tomé? João 20, 28. E Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Jesus repreendeu ele, dizendo: não, Deus é meu pai, eu não. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, e creste, bem-aventurado os que não me viram e creram. Louvado seja Deus. Crês tu que Deus é um só? Tomé disse: Senhor meu e Deus meu. Bom, é muito assunto, dá para falar muito mais sobre isso. Estude mais sobre isso, estude sobre o Concílio de Nicéia. Conheça, pesquise. Nós estamos aqui com essa finalidade. Não sei por quanto tempo nós vamos ficar aqui, mas enquanto ficarmos, nós vamos batendo nessa tecla aqui. Jesus é Deus sobre todos, não há outro além dele, não há outro igual a ele, não há outro semelhante a ele, ele é exclusivo. É por isso que João chama ele o tempo inteiro de unigênito. Estude o significado da semântica dessa palavra e aí nós voltaremos, se Deus quiser, na próxima segunda-feira, com mais uma edição do Minuto da Unicidade. Ore por nós, apoie esse trabalho, seja um incentivador do nosso ministério, ajude a gente. Na descrição desse vídeo tem os meios de como você pode ajudar, se tornar uma coluna, né? uma das pouquíssimas pessoas abençoadas que olham para nós e nos ajudam a ficar aqui. Deus abençoe você. Bom final de semana. Até segunda-feira. Minuto da Unicidade.